Olá, pessoal! Hoje vamos conversar, bater um papinho sobre esse título que tá aí na thumb, o mau uso dos livros. Eu tenho um quadro aqui, já posso chamar assim, aqui no canal, que é Bate-Papo Literário, onde eu trago assuntos aleatórios aí sobre o universo dos livros. Tem 2 vídeos já nessa playlist. O primeiro, onde eu comento sobre hábitos literários que não fazem mais sentido para mim, né? E lá eu exponho o motivo de por que eu excluí esses hábitos literários da minha vida. E um outro sobre a questão do tempo para ler, dessa questão de a nossa falta de tempo para a leitura, que tá, na minha opinião, está muito associada à questão da nossa capacidade ou não de nos automotivarmos. Também tem esse vídeo lá onde eu explico o meu ponto de vista. E hoje eu queria conversar com vocês sobre essa questão do mau uso dos livros. Nós podemos usar mal os livros e a leitura? Sim. Sim, em diversos momentos e sob diversas circunstâncias, nós muitas vezes podemos usar mal os livros. E eu queria deixar claro, antes de começar esse bate-papo aqui com vocês, que esse quadro aqui, né, onde eu falo de bate-papo literário, eu tô na esfera da opinião, gente. Então, assim, é a minha opinião, é o meu ponto de vista. E, obviamente, se é uma opinião, ela é passível aí de discordância, né? Vocês podem perfeitamente discordar do que eu falo aqui. Não tem problema nenhum. Mas por que eu quis trazer esse tema do mau uso dos livros? Eu estava passeando aqui pela minha biblioteca pessoal, passeando pelos meus livros. Eu gosto disso, de vez em quando pegar um livro e folhear, principalmente folhear os trechos que eu marquei, reler trechos que eu marquei. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas é muito bom a gente voltar nos trechos que a gente marcou dos livros. E eu peguei, foi no final de semana, inclusive, eu tava no domingo aqui, bem aleatória, e peguei esse livro aqui, Por que Amamos Ler? Grandes escritores tentam explicar nosso fascínio pela leitura. E esse livro, um dos capítulos dele é justamente o mau uso dos livros. Ele traz aqui vários capítulos, né, de Por que Amamos Ler? Então ele vai trazer o capítulo do uso, o do mau uso, o dos clássicos, de várias coisas, os amigos, o didático, as bibliotecas. Então ele vai expor diversos assuntos, né, aqui, do que está aqui no sumário. E cada assunto desse, ele traz trechos de autores comentando sobre isso. Por exemplo, no trecho do mau uso, né, no capítulo do mau uso, que é o que eu quero comentar com vocês hoje, então traz frases de diversos autores falando sobre como podemos usar mal os livros e a leitura, né? Então, assim, eu quis trazer porque eu vi que eu marquei bastante coisa aqui nesse capítulo do mau uso e eu queria expor aqui, estender essa conversa com vocês. Em cada capítulo, ó, ele começa assim com uma introduçãozinha, tá aqui, ó, o mau uso, né? Ele começa com a introdução e depois dessa introdução vem as frases dos autores ligado a esse tema aqui, que nesse caso desse capítulo é o mau uso dos livros. É papel fotográfico, é bem legal esse livro, gente. Ó, bem bonito. Aí aqui já é outro capítulo, os clássicos, né? Mas aqui no mau uso, eu vi que eu marquei muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E ele começa a introdução assim. Lembrando que o mau uso dos livros aqui, que a gente está conversando, não é sobre causar um dano físico ao livro, né? Mas o mau uso no sentido do livro como um objeto que permite o acesso ao conhecimento. E ele vai começar assim. Platão expulsou os poetas de sua cidade ideal. Isso mostra como a ideia do mau uso dos livros, ou pelo menos dos autores, é antiga. O incêndio da Biblioteca de Alexandria talvez tenha sido o crime mais infame praticado contra os livros na antiguidade. Mas a queima de livros é provavelmente anterior. E as ações praticadas pelos governantes totalitários no século XX demonstram que essas atitudes sempre se repetirão. Há, no entanto, outros modos de causar danos aos livros e à leitura. Então, ele vai começar aqui
a dizer algumas coisas que, na opinião dele, é mau uso. Há, no entanto, outros modos de causar danos aos livros e à leitura. Então, ele vai dizer: torná-los escassos ou excessivos, muito restritos ou muito amplos, impensados ou, possivelmente, o pior de todos, não levar em consideração o lugar da leitura dentro da vida das pessoas. Eu fiquei muito reflexiva com esse capítulo que eu li no final de semana e eu fiquei pensando, na minha opinião, o que é usar mal os livros? Como é que nós podemos fazer mau uso dos livros, né? E assim, para mim, e de acordo com alguns autores que também foram mencionados aqui, para mim, o maior dano, né? O maior dano que a gente pode causar à leitura e aos livros é não lê-los, né? É a gente ter aqui uma estante. Eu não estou falando no sentido de que todos os livros da estante devem ser lidos. Tem até um vídeo meu, eu acho que da minha biblioteca pessoal, que eu comento que uma estante de livros, ela é uma reserva de conhecimento. Mas para ela ser uma reserva de conhecimento, você precisa ter critérios na hora que você vai montar uma biblioteca, não é? Então, quando eu digo assim, ter livros na estante que você não vai ler, qual é o maior dano que você pode causar à leitura? É não ler os livros. Isso quer dizer nesse sentido de você simplesmente adquirir livros, ou porque estava no hype, ou porque uma editora lançou um livro, ou uma edição nova, ou porque um influencer tal indicou o livro, mas esse livro vai ficar parado na sua estante. Você tem a plena consciência que você não vai ler esse livro. Então, ter livros na estante que não serão lidos, para mim, é fazer mau uso dos livros. Passe esse livro para frente, doe esse livro, faça a leitura circular. Se esse livro não faz sentido para você, mas você mantém esse livro na sua estante, na minha opinião, é fazer sim um mau uso dos livros. E nesse sentido, eu queria trazer 2 trechos que é citado aqui nesse livro, no capítulo do mau uso. Um deles foi dito, é um provérbio chinês, na verdade, que diz: um livro fechado é apenas um calhamaço de papel, né? Esse trecho vem muito nesse sentido do que eu tô falando. E um outro que diz assim: não se deixe afetar como algumas pessoas cuja ambição por livros os fazem ter bibliotecas abarrotadas e nenhum conhecimento. Desejar ter muitos livros e nunca usá-los é como dormir ao lado de uma vela acesa. É isso que eu penso, gente. O mau uso dos livros nesse sentido de acumular livros, mas sem critério, sem um propósito, tendo a consciência muitas vezes de que você não vai voltar nesses livros. Aí a gente cai até naquela questão de que livro não é enfeite, gente. Livro é reserva de conhecimento. Então, como ele fala aqui, ter bibliotecas abarrotadas e nenhum conhecimento é como dormir ao lado de uma vela acesa. Não faz sentido nenhum. Então, simplesmente acumular livros, comprar livros sem critérios, guardar livros na estante que nunca serão lidos, é sim fazer mau uso dos livros. E eu vou deixar com vocês uma outra frase que tem aqui, que é citada aqui nesse capítulo, do Joseph Brodsky, que diz assim: há crimes piores que queimar livros, e um deles é não lê-los. Então, para mim, esse é o primeiro tópico que eu queria trazer de como podemos fazer mau uso dos livros e da leitura. Uma outra coisa, um outro mau uso, na minha opinião, dos livros, e nesse aqui eu acho que eu vou até mexer em um vespeiro, porque pode ser que algumas pessoas me interpretem mal, mas vai entrar naquela questão da leitura por prazer, da leitura por entretenimento. E é quando eu quero trazer essa questão da leitura por prazer e por entretenimento, eu não estou dizendo que a gente usa mal os livros quando a gente usa os livros como entretenimento, como fonte de prazer. Mas quando esse é o único propósito que a gente tem com a leitura. Quando a gente pergunta para alguém: por que que você lê? E a pessoa responde: porque a leitura me dá prazer. É sim a gente desperdiçar um potencial imenso do livro e da literatura, porque a literatura ela não
existe para entreter ninguém. Ela existe como uma ferramenta de transformação humana. Então, quando a nossa leitura majoritariamente, apenas ou majoritariamente, é para nos entreter, é para nos dar prazer, é fazer mau uso dos livros. Porque se a gente parar para pensar, gente, aquela leitura que nos transforma, que nos faz questionar nossos padrões, que amplia a nossa consciência, geralmente não são leituras prazerosas, são leituras que nos causam dor, né? Eu fico pegando aí a minha trajetória de leitora, as leituras que mais me transformaram, elas não me trouxeram prazer, elas me trouxeram incômodo, né? Então, geralmente, não são leituras prazerosas. Se a leitura ela for uma ferramenta de transformação para você e ainda assim ela for prazerosa, tanto melhor. Mas geralmente as leituras que nos transformam, que nos elevam de alguma forma, elas nos causam incômodo, elas nos trazem incômodo porque elas nos fazem questionar a nós mesmos, os nossos padrões, né? Então, assim, essa questão de colocar a leitura por entretenimento, por prazer, majoritariamente dentro das suas opções de leitura, para mim é fazer mau uso dos livros. E nesse sentido, eu vou deixar essa frase do Francis Querlis. Não sei se é assim que diz o nome dele, mas a frase diz assim: não leia apenas livros, mas homens, e entre eles, principalmente a si mesmo. Então, não tome a leitura como um momento de lazer, de entretenimento, mas como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Isso, vários autores trazem essa concepção. Proust diz lá no Em Busca do Tempo Perdido: todo leitor, quando lê, é um leitor de si mesmo. George Steiner também fala isso naquele livro, Aqueles que Queimam Livros. Ele vai dizer algo parecido com isso, de que a leitura é essa ferramenta que nos possibilita conhecer a nós mesmos. Eu fui pegar o livro do George Steiner, que eu mencionei, que é esse aqui, Aqueles que Queimam Livros, e ele vai dizer assim: o leitor faz com ele algo paradoxal, um eco que reflete o texto, mas também que responde com suas próprias percepções, suas necessidades e seus desafios. Nossas intimidades com um livro são, portanto, completamente dialéticas e recíprocas. Lemos o livro, mas mais profundamente pode ser o livro a nos ler, né? Então, assim, não utilizar a leitura como essa possibilidade de transformação, de autoconhecimento, na minha opinião, é fazer mau uso dos livros, porque você está desperdiçando aí uma grande oportunidade e um potencial imenso da literatura como uma forma de humanização. Mas para mim, o pior de todos, o mais grave, eu não sei nem descrever como isso é prejudicial à literatura, à leitura e a nós leitores. Eu acho tão grave que eu não sei nem descrever, que é quando nós tornamos os livros restritos demais. Restritos a um grupo, restritos a um nicho, restrito a um especialista, né? Então, assim, muitas vezes nós tememos algumas obras porque, por exemplo, esse livro é da academia, né? A academia angariou esse livro para si. E nós, leitores comuns, não podemos ler aquele livro. Isso acontece muito com Proust, gente. Isso acontece muito com Proust. Quando eu comecei a leitura do Proust, nossa, eu via como isso era, como alguns leitores têm medo da obra do Proust, justamente por essa obra ser muito restrita, né? Ela está num ambiente aí restrita a estudiosos, né? A academia. E quando a gente se priva dessa leitura, porque
nós não somos o especialista tal, no autor tal, porque tem gente que adota também os autores e os livros, né, como deles, né? Então, só o fulaninho de tal pode falar de Shakespeare. Só o cicraninho de tal pode falar de Proust. Só o beltraninho de tal tem cacife para falar de, sei lá, Nietzsche, né? Então, quando nós nos privamos de ler essas obras, porque elas são restritas a um nicho, a um grupo, a um especialista, a um influencer, seja lá o que for, nós fazemos mau uso dos livros. E é um mau uso que nós nos impomos. E nesse sentido, aqui nesse capítulo do mau uso, olha o que é que ele vai dizer, que eu achei genial e eu concordo plenamente. Ele vai dizer assim: o obscuro pressentimento de Heine sobre os criminazes, como a queima dos livros, pode chocar e entristecer. Mas provavelmente o tipo mais triste de censura é aquele que impomos a nós mesmos ao limitar nossas leituras. Eu achei fantástico isso aqui, e é isso que eu digo. A partir do momento que a gente se intimida com a leitura de um livro, porque esse livro está muito restrito à academia, ou a um nicho tal, ou a um grupo tal, ou a um especialista X, né? Quando nós impomos a nós mesmos essa limitação às nossas leituras, nós estamos fazendo mau uso dos livros. Então, não vamos temer os livros, gente. Não tenhamos medo dos livros. Quando nós deixamos de ler um livro, nós temos medo de ler um livro porque ele está destinado a um público específico, nós fazemos mau uso dos livros, né? O melhor público para um livro é o leitor. O melhor público para aquele livro é o leitor, não existe público específico para livro. Então, quando a gente se priva, como ele diz aqui, quando nós impomos a nós mesmos a limitação às nossas leituras, nós estamos fazendo a mesma coisa de quando se queima livros. Porque nós estamos desperdiçando a oportunidade de ter acesso ao que aquele livro quer nos falar, né? É a mesma forma de você limitar o acesso ao conhecimento. E é uma limitação autoimposta, né? Então não vamos ter medo de ler os livros, não. Não existe público específico para livro nenhum, não. O público para cada livro é o leitor, né? Então é isso, eu queria trazer essa discussão aqui para vocês. Eu fiquei muito reflexiva com esse capítulo aqui desse livrinho, que traz muitas frases interessantes e que nos fazem refletir como nós estamos fazendo uso dos nossos livros. Você tem feito bom uso dos seus livros? Conversa aqui comigo, vamos bater papo. Esse vídeo aqui é mais pra gente bater um papo, concordando ou discordando. Vem aqui e deixa a tua opinião, tá bom?